São Francisco de Assis, de G. Chesterton. Capítulo 3. Francisco, o Guerreiro. De acordo com uma lenda, que se não for verídica não será menos simbólica, o próprio nome de São Francisco foi mais um apelido do que um nome. Haveria qualquer coisa relacionada ao seu instinto familiar e popular na noção de que fora apelidado exatamente como seria um estudante comum numa escola. Conforme essa versão, o seu nome não era absolutamente Francisco, mas João, os seus companheiros o chamando Francisco ou o francesinho por causa da paixão que revelava pela poesia francesa dos trovadores. A história mais provável é que a mãe o batizara com o nome de João quando nasceu, na ausência do pai, mas este, voltando de recente visita à França, onde lograra tanto êxito comercial e se enchera de entusiasmo pelo gosto francês e costumes sociais, deu ao filho o novo nome que significava franco ou francês. Em todo caso, o nome tem certa significação, ligando Francisco, desde o princípio, com o que ele considerava pessoalmente o romântico país das fadas celebrado pelos trovadores. O pai chamava-se Pietro Bernardone e era cidadão influente no grêmio de comerciantes de tecidos na cidade de Assis. É difícil descrever-se a posição de semelhante indivíduo sem apreciar-se a situação de tal grêmio e até de uma cidade como aquela. Não correspondia exatamente ao que hoje em dia se entende por comerciante, homem de negócios, ou o que quer que exista sob a condição do capitalismo. Bernardone poderá ter empregado pessoas, mas não era empregador, isto é, não pertencia a uma classe de empregadores distinta da classe dos empregados. O indivíduo que sabemos ter ele empregado foi o seu filho Francisco, que tem-se a tentação de adivinhar, seria a última pessoa que um homem de comércio se disporia a empregar, caso conviesse empregar qualquer pessoa. Era rico, tanto quanto poderia sê-lo um camponês pelo trabalho da própria família. Porém, ele evidentemente esperava que sua família trabalhasse de modo quase tão simples como a de um camponês. Era um cidadão preeminente, mas parte de uma ordem social que existia para impedi-lo de exceder-se na preeminência de cidadão. Ela mantinha todas as pessoas semelhantes no seu próprio nível singelo e não havia prosperidade que eximisse do serviço árduo como odianamente se observava em rapazes que parecem lordes, fidalgos ou qualquer coisa menos filhos de um comerciante de tecidos. Esta é uma regra que se prova até na exceção. Francisco era desses indivíduos que são populares com todos em qualquer caso e sua impulsividade sem malícia como trovador e mentor da moda francesa fazia dele uma espécie de caudilho romântico entre os jovens da cidade. Desperdiçava dinheiro em extravagâncias e benevolências de um modo nato numa pessoa que nunca na vida compreendera exatamente o que era o dinheiro. Isso enchia o coração materno de um misto de satisfação e exasperação, ao ponto dela dizer, como diria qualquer esposa de negociante: ele é mais um príncipe do que nosso filho. Porém, uma das primeiras notícias que temos dele não mostra simplesmente a vender peças de tecido numa barraca do mercado, coisa que a mãe poderia ou não ter acreditado ser hábito dos príncipes. Este primeiro vislumbre do rapaz no mercado é simbólico em mais de um aspecto. Ocorreu certo incidente que talvez seja o sumário mais curto e incisivo de quanta coisa curiosa lhe formava parte do caráter, e muito antes de ser transfigurado pela fé transcendental. Enquanto procedia a venda de veludos e finos bordados a algum comerciante sólido da cidade, aproximara-se um mendigo a esmolar. Isto, evidentemente, de maneira desatinada. Tratava-se de uma sociedade simples e rude, onde não havia leis que punissem um faminto por expressar a sua necessidade de alimento, como as que se criaram em era mais humanitária. E a falta de toda a polícia organizada permitia que tais miseráveis assediassem, sem grande perigo, as pessoas abastadas. Mas havia, creio, em muitas localidades, um costume associativo
que proibia a estranhos interromper uma boa transação, e pode ser que algum fator dessa natureza tivesse colocado o mendicante em infração maior do que normal. Francisco teve por toda a sua vida grande estima pelas pessoas lançadas irremediavelmente em dano. Nessa ocasião, ele pareceu lidar com o encontro com a mente um tanto dividida. Certamente o fiz com distração e possivelmente com irritação. Talvez estivesse ainda mais inquieto por causa do teor quase fastidioso das atitudes que o acometiam muito naturalmente. Todos concordam que a polidez emanava da sua pessoa desde o início, como uma das fontes públicas numa praça de mercado italiana tão cheia de sol. Ele poderia ter escrito entre os seus próprios poemas, como seu próprio lema, o verso do poema do Sr. Belloc. A cortesia é muito menos do que a coragem ou santidade. Embora nos meus passeios me parece que a graça de Deus está na cortesia. Ninguém nunca suspeitou que Francisco Bernardone tivesse coragem de coração, ainda que da feição mais ordinária, varonil ou militar. E devia chegar o tempo em que pouca dúvida haveria sobre a santidade e a graça de Deus. Acredito, porém, que se alguma coisa houvesse na qual fosse ele escrupuloso, era a escrupulosidade. Se alguma coisa houvesse de que se pudesse dizer orgulhoso um homem tão humilde, ele era orgulhoso das suas boas maneiras. Somente atrás da sua cortesia perfeitamente natural estavam possibilidades mais amplas e até mais selvagens, das quais temos o primeiro lampejo nesse incidente trivial. Ora, Francisco viu-se evidentemente dividido pela importunação de dois interlocutores, não obstante encontrou uma maneira de resolver o seu assunto com um comerciante, e quando se voltou para o mendigo, verificou que ele havia desaparecido. Francisco saltou de dentro da barraca, deixando abandonadas as peças de veludo e bordados, e voou através da praça do mercado como uma flecha despedida de um arco. Ainda a correr, pisou o labirinto de ruelas estreitas e sinuosas da pequena cidade, procurando o mendigo que, por fim, encontrou, encheu-o de dinheiro para a enorme surpresa deste. Em seguida, aprumou o corpo, por assim dizer, e jurou perante Deus que nunca haveria, em toda a sua vida, de recusar auxílio a um pobre. A simplicidade impulsiva dessa decisão é extremamente característica. Nunca houve homem tão pouco atemorizado com as próprias promessas. Sua vida foi uma convulsão de votos arrojados e votos arrojados que se cumpriram. Os primeiros biógrafos de Francisco, naturalmente, animados com a grande revolução religiosa operada por ele, olharam igualmente com naturalidade os seus primeiros anos com augúrios e sinais de um terremoto espiritual. Mas escrevendo mais distanciado no tempo, não diminuiremos aquele efeito dramático, senão o aumentaremos se considerarmos que na época não se notava no jovem nada de particularmente místico. Ele nada tinha daquele senso primitivo da sua vocação, que tem sido o apanágio de alguns santos. A sua ambição de fama como poeta francês teria muitas vezes cedido a primazia ao seu desejo de adquirir fama como soldado. Ele nascera bom, foi capaz da bravura normal e infantil, contudo, de marcar a linha da bondade e bravura muito próximo de onde a maioria dos meninos a teria demarcado. Por exemplo, ele sentiu o horror humano da lepra, da qual poucos indivíduos normais sentiram necessidade de envergonhar-se. Tinha amor ao aparato vistoso e brilhante, inerente ao sabor heráldico dos tempos medievais, e parece ter sido inteiramente uma figura festiva. Se não pintou de vermelho a cidade, teria provavelmente desejado pintá-la de todas as cores do arco-íris, como num quadro medieval. Existem, porém, na história do jovem trajado vistosamente, que corria ao encalço do mendigo maltrapilho, certas notas de sua individualidade natural que se devem levar em conta desde o começo até o fim. Por exemplo, existe o espírito da presteza. Em certo sentido, ele continuou a correr atrás do mendigo todo o resto da vida. Por isso que quase todas as corridas foram corridas de misericórdia. Apareceu pintado no seu retrato um mero elemento de brandura que foi verdadeiro no mais rigoroso sentido, porém é facilmente mal interpretado.
Certa precipitação foi o verdadeiro repouso da sua alma. Este santo deveria ser representado entre os outros santos, como às vezes se representam anjos em quadros de anjos, com pés voadores ou mesmo asas, no espírito do texto que faz dos anjos ventos e dos mensageiros um fogo chamejante. É uma curiosidade da linguagem que a coragem é, com efeito, sinônimo de corrida, e alguns dos nossos céticos haverão, sem dúvida, de demonstrar que coragem realmente significa fuga. Mas sua coragem era correr no sentido de precipitar-se. A despeito de toda sua delicadeza, havia, originariamente, algo de impaciência na sua impetuosidade. A verdade psicológica disto ilustra muito bem a confusão moderna a respeito do termo prático. Se denominamos prático aquilo que é imediatamente praticável, não fazemos mais do que significar aquilo que é mais fácil. Neste sentido, São Francisco não foi absolutamente prático e os seus objetivos últimos foram assaz e materiais. Mas se dissermos que ser prático consiste em se dar preferência à presteza de ação e energia no que concerne a dúvida ou delonga, então ele foi eminentemente prático. Alguns poderiam considerá-lo louco, porém foi precisamente o reverso de um sonhador. Não haveria probabilidade de o chamarem homem de negócios, todavia foi enfaticamente um homem de ação. Em algumas das suas experiências primitivas ele foi, quiçá demasiadamente, um homem de ação, pois agia cedo demais e era prático demais para ser prudente. Mas a cada passo da sua extraordinária carreira, o veremos atirando-se em curvas da maneira mais inesperada, como quando se lançou pelas ruas sinuosas atrás do mendigo. Outro elemento implicado na história, e que já era parcialmente um instinto natural, antes de tornar-se um ideal sobrenatural, foi algo que talvez nunca se perdera de todo nas pequenas repúblicas da Itália medieval. Era qualquer coisa muito enigmática a certas pessoas, geralmente mais clara aos sulistas do que aos nortistas, e creio aos católicos mais do que aos protestantes. A suposição bastante natural da igualdade entre os homens. Nada tem necessariamente a ver com o amor franciscano aos homens. Ao contrário, uma das suas provas meramente práticas é a igualdade do duelo. Talvez o homem gentil nunca será cabalmente igualitário enquanto não puder realmente contrapor-se a seu servo. Mas foi uma condição antecedente da Irmandade franciscana e sentimos-la nesse incidente primitivo e secular. Francisco parece-me sentir uma verdadeira dúvida sobre o que lhe cumprir atender, o mendicante e o negociante, e tendo atendido ao negociante, voltou-se para atender ao mendigo. Pensara neles considerando-os como dois homens. Isto é coisa muito mais difícil de descrever numa sociedade da qual está ausente, não obstante, foi a base original de todo o ocorrido. Foi por isso que o movimento popular se levantou naquela espécie de localidade e naquela espécie de homem. Sua magnanimidade imaginativa se elevou subsequentemente como uma torre a alturas estelares que bem poderiam parecer vertiginosas e até insanas. Todavia se estiou no planalto da igualdade humana. Tomei esta lenda da juventude de São Francisco, a primeira dentre uma centena, e demorei-me um pouco na questão da significação, porque até termos aprendido a procurar a significação, frequentemente haverá pouca coisa além de uma espécie de sentimento leve quando se narra a história. São Francisco não é pessoa conveniente para ser patrocinada com histórias meramente bonitas. Estas são muito numerosas, mas muito a miúde usadas como um tipo de sedimento sentimental do mundo medieval, ao invés de ser, como enfaticamente é o santo, um desafio ao mundo moderno. Devemos tomar um tanto mais seriamente o seu verdadeiro desenvolvimento humano, e a história seguinte, em que obtemos evidência dele, é em posição assaz diferente. Contudo, abre precisamente, do mesmo modo como que por acidente, certos abismos da mente e talvez da mente subconsciente. Francisco assemelha-se ainda mais ou menos a um jovem comum, e somente quando o encaramos como a um jovem comum, é que compreendemos
que jovem fora do comum ele deve ser. A guerra tinha instalado entre Assis e Perúzia. É atualmente moda dizer-se, com espírito satírico, que essas guerras não se declaravam, mas se processavam indefinidamente entre os estados-cidades da Itália medieval. Bastará dizer aqui que se uma dessas guerras medievais tivesse realmente continuado sem cessar pelo espaço de um século, poderia possivelmente equivaler ao morticínio nosso durante um ano numa das nossas grandes guerras científicas modernas entre os nossos grandes impérios industriais da atualidade. Porém, os cidadãos da República Medieval estavam, por certo, restritos ao limite de apenas serem convocados a morrer pelas coisas com as quais sempre viveram, pelas casas que habitavam, os templos que veneravam e pelos governadores e representantes que conheciam. Mas não tinham a visão mais ampla, chamando-os à morte pelos últimos boatos concernentes a colônias longínquas, conforme publicam os jornais anônimos. E se inferirmos da nossa experiência própria que a guerra paralisou a civilização, teremos ao menos de admitir que essas cidades belicosas produziram numerosos paralíticos que se chamaram Dante e Miguel Ângelo, Ariosto e Tiziano, Leonardo e Colombo, para não mencionar Catarina de Sena e objeto da presente história. Enquanto lamentamos todo este patriotismo local como a arruaça da Idade das Trevas, deverá parecer-nos fato um tanto curioso que 3/4 dos maiores homens que jamais a viveram tenham procedido dessas pequenas cidades e, por vezes, pelejado nessas pequenas guerras. Resta ver o que, ulteriormente, sairá das nossas grandes cidades. Mas não tem havido nenhum sinal de nada semelhante desde que se tornaram grandes e, às vezes, tenho sido assaltado por uma imaginação da minha mocidade, segundo a qual essas coisas não acontecerão enquanto não houver uma muralha ao redor de Clapham e os sinos não tocarem a rebate à noite para se armarem os cidadãos de Wimbledon. De qualquer forma, o sino a rebate soara em Assis e os cidadãos se armaram, entre os quais Francisco, o filho do negociante de fazendas. Partiu para combater uma companhia de lanceiros e num combate, numa incursão ou outra, ele e o seu bando caíram prisioneiros. A mim me parece mais provável ter havido alguma história de traição ou covardia em torno do desastre, pois nos informam que existia um cativo com o qual os companheiros se recusaram abertamente a ter qualquer contato, mesmo na prisão. E quando isto sucede em tais circunstâncias, geralmente é porque a culpa militar da rendição recai sobre algum indivíduo. Seja como for, alguém notara certa coisa, pequenina, mas curiosa, se bem que mais parecesse negativa do que positiva. Francisco, dizem-nos, passeava entre os companheiros cativos com a sua cortesia característica e até jovialidade, liberal e hilariante. Como alguém se expressou a seu respeito, decidido que estava a manter erguido o ânimo deles, tanto quanto o seu próprio. E quando chegou a vez do misterioso proscrito, indigitado traidor ou covarde, ou o que quer que fosse, ele simplesmente o tratou exatamente como a todo o resto, nem com frieza ou compaixão, mas com a mesma jovialidade leal e boa camaradagem. Mas se nessa prisão tivesse estado presente alguém dotado de uma espécie de segunda vista para a verdade e a tendência das coisas espirituais, teria sabido achar-se na presença de qualquer coisa nova e a toda aparência quase anárquica. Uma onda de maré arrastando a profundidades insondadas num oceano de caridade. Pois neste sentido faltava efetivamente a Francisco de Assis qualquer coisa a qual estava cego para que pudesse ver coisas melhores e mais belas. Todos aqueles limites da boa camaradagem e da boa forma, todos aqueles marcos da vida social que separam o tolerável do intolerável, todos aqueles escrúpulos sociais e condições convencionais que são normais e até nobres nos homens comuns, todas aquelas coisas que mantêm unidas muitas sociedades decentes, nunca teriam conseguido absolutamente conter este homem. Ele gostava como gostava. Parece ter gostado de todos, especialmente daqueles que todos o desaprovavam por gostar. Qualquer coisa muito vasta e universal já estava presente naquele calabouço estreito
e o vidente referido teria visto ali, na escuridão, a auréola rubra do Caritas Caritatum, que destaca um santo entre os santos, da mesma forma como entre os homens. Teria podido ouvir o primeiro murmúrio daquela bênção selvagem que tomou, mais tarde, a forma de uma blasfêmia. Ele dá ouvidos a quem o próprio Deus não daria. Mas, embora semelhante vidente pudesse ter visto tal verdade, é excessivamente duvidoso se o próprio Francisco a tivesse notado. Ele agira movido por uma generosidade inconsciente, ou no vocábulo generoso medieval, de dentro de si, alguma coisa que quase pudera ter sido ilegal, caso não se estendesse buscando alcançar uma lei mais divina. Mas é duvidoso se ele então soubesse que a lei era divina. É evidente que nessa ocasião não nutria ideia alguma de abandonar a vida militar e muito menos de abraçar a vida monástica. É exato não haver, como imaginam os pacifistas e os tolos, a menor inconsistência entre amar os homens e ao mesmo tempo guerreá-los. Se a guerra se faz com lealdade, por uma boa causa. Mas parece-me que havia envolvido muito mais que isso, que em todo caso a mente do jovem se achava realmente correndo em direção a uma moralidade militar. Por volta dessa ocasião, atravessou-lhe o caminho a primeira calamidade, na forma de enfermidade, que devia visitá-lo novamente muitas vezes e tolher-lhe os passos na sua carreira impetuosa. A enfermidade tornou-o mais sério, porém, se julga que o teria tornado um soldado mais sério, ou mesmo pessoa mais séria no tocante à profissão do soldado. E enquanto convalescia, qualquer coisa maior do que os pequenos feudos e incursões às cidades italianas abria um caminho de aventura e ambição. A coroa da Sicília, considerável centro de controvérsia de então, estava aparentemente sendo reclamada por um tal Gautier de Brienne, e a causa papal, a cujo auxílio Gautier fora chamado, acendera o entusiasmo em muitos jovens de Assis, inclusive Francisco, que se propôs marchar em Apúlia por conta do conde. Talvez o seu nome francês tivesse alguma relação com isso, pois é precioso não esquecer que, embora em certo sentido o mundo fosse um mundo de pequeninas coisas, era, não obstante, um mundo de pequeninas coisas empenhado em grandes coisas. Havia mais internacionalismo nos territórios pontilhados de pequeninas repúblicas do que há hoje nas enormes divisões nacionais homogêneas e impenetráveis. A autoridade legal dos magistrados de Assis mal poderia atingir mais longe do que um tiro de flecha partido do alto das ameias da muralha da cidade. Porém, sua simpatia poderia estender-se aos normandos através da Sicília, ao Palácio dos Trovadores em Toulouse, ao imperador entronado nas florestas germânicas ou ao grande papa que expirava no exílio de Salerno. Acima de tudo, cumpre lembrar que quando os interesses de uma época são principalmente religiosos, devem ser de caráter universal. Nada pode ser mais universal que o universo. E há várias circunstâncias relativamente à posição religiosa, nesse momento particular, que os modernos, não sem razão, deixam de compreender. Entre outras, os modernos pensam naturalmente que gente tão remota fosse gente antiga e até gente primitiva. Sentimos vagamente que tais acontecimentos terão ocorrido nas primeiras fases da Igreja. Entretanto, a Igreja já contava muito mais de 1000 anos, isto é, era então algo mais antiga do que a França atual e muito mais do que a Inglaterra de hoje, e ela parecera velha então, quase tão velha como parece agora, possivelmente mais velha. A Igreja parecia-se como o grande Carlos Magno, com as longas barbas brancas, que depois de ter travado 100 batalhas com os heréticos, fora, conforme a lenda, solicitado pelo anjo a partir ainda uma vez e lutar, embora tivesse 200 anos de idade. A Igreja tinha culminado no seu primeiro milênio e dobrava a curva do segundo. Havia atravessado a Idade Média, durante a qual nada se podia fazer, senão lutar desesperadamente com os bárbaros e a obstinada repetição do credo. O credo ainda estava sendo repetido após a vitória ou a evasão. Mas não é desnatural supor-se
que não houvesse alguma monotonia na repetição. A igreja parecia antiga como agora, e havia então, como há, quem a cresce moribunda. Na verdade, a ortodoxia não estava morta, mas pode ter parecido inerte. É certo que alguns começaram a crê-la inerte. Os trovadores do movimento provençal tinham já começado a voltar-se para as fantasias orientais e o paradoxo do pessimismo que sempre assumem aos europeus caráter de novidade, quando a sanidade destes parece tornar-se um tanto cetiça. É bastante provável que, ao cabo de tantos séculos de guerra desesperançada por fora e de impiedoso cetismo por dentro, a ortodoxia oficial parecesse um tanto estagnada. O frescor e a liberdade dos primeiros cristãos pareceram então, como ainda agora, uma época áurea perdida e quase pré-histórica. Roma continuava a ser mais racional do que tudo mais. A igreja estava realmente mais sábia, contudo, bem pudera ter parecido mais extenuada do que o mundo. Talvez houvesse mais aventura e encanto na metafísica louca que atravessava o continente vinda da Ásia. Os sonhos acumulavam-se como nuvens negras na região do Mide para irromper numa trovoada de anátema e guerra civil. Apenas a luz jazia na grande planície ao redor de Roma, mas a luz estava descorada e a planície era lisa. Além disso, não havia nenhuma aragem no ar parado e no silêncio imemorial da cidade sagrada. Alto, na casa escura de Assis, Francisco Bernardone dormia e sonhava com as armas. Chegou-lhe nas trevas uma visão esplêndida de espadas modeladas em cruz, à feição de cruzada, de lanças, escudos e capacetes pendurados no arsenal e todos levando o sagrado emblema. Quando despertou, recebeu o sonho como um toque de trombeta, chamando-o ao campo de batalha, e partiu precipitadamente a fim de montar e armar-se. Tomava deleite em todos os exercícios de cavalaria e, evidentemente, se fez perfeito cavaleiro e lutador nos exercícios de torneio e acampamento. Ele teria, sem dúvida, preferido a qualquer tempo uma cavalaria de alguma sorte cristã, porém, parece claro que também se encontrava num modo sedento de glória, embora nele essa glória sempre houvesse de ser idêntica à honra. A ele não faltava certa visão da coroa de louros que César deixara para todos os latinos. Quando partiu para a guerra, o portão da grossa muralha de Assis ressoou com a sua derradeira jactância. Hei de voltar um grande príncipe. Pouco adiante no seu caminho, a enfermidade acometeu-o novamente, prostrando-o. Considerando-se a impetuosidade do seu temperamento, é altamente provável que ele tivesse partido muitíssimo antes de se achar em boas condições de convalescença. E na escuridade dessa segunda interrupção, mais desolada que a primeira, ele parece ter tido novo sonho, durante o qual uma voz lhe falou. Interpretou mal o significado da visão. Volte à sua cidade. E Francisco retomou o caminho de Assis, doente, uma figura lívida, desapontada, talvez até escarnecida, nada tendo a fazer, senão esperar pelo que viesse em seguida a suceder. Foi a sua primeira descida numa ravina escura que se chama o Vale da Humilhação, que lhe parecera assaz pedregoso e desolado, mas no qual deveria, mais tarde, encontrar flores em profusão. Mas não ficou apenas desapontado e humilhado, ficara também muito surpreendido e confundido. Ainda acreditava firmemente que os dois sonhos deviam ter significado alguma coisa. Porém, não era capaz de atinar com o que pudesse ser. Foi quando vagueava, pode-se mesmo dizer, delirava, pelas ruas de Assis e pelos campos fora das muralhas da cidade, que lhe ocorreu certo incidente que nem sempre tem sido ligado ao assunto dos sonhos, mas que a mim parece óbvia a culminação deles. Cavalgava displicentemente em certo lugar afastado, aparentemente no campo aberto, quando viu, caminhando pela estrada em sua direção, a figura de um homem. Parou, pois viu que se tratava de um leproso, e soube instantaneamente que a sua coragem fora desafiada. Não, porém, como o mundo desafia, mas com o desafio de alguém que conhecesse os segredos do coração.
O que ele viu avançando em sua direção não era a bandeira nem as lanças de Perúzia, das quais nunca ele pensaria em recuar, nem os exércitos que lutaram pela coroa da Sicília, dos quais ele considerava do mesmo modo que um homem corajoso considera vulgar o perigo. Francisco Bernardone viu subindo a estrada em sua direção o seu próprio medo, o medo que vem do interior e não do exterior, embora permanecesse branco e horrível à luz do sol. Por uma vez, na longa precipitação da sua vida, a alma deve ter-lhe deixado imóvel. Saltando do cavalo, não sentindo diferença entre a imobilidade e a presteza, avançou sobre o leproso e envolveu-o nos braços. Fora o começo de uma longa vocação de ministério entre muitos leprosos, em prol dos quais ele praticou muitas obras. A esse homem ele deu o dinheiro que pôde e, montando de novo, prosseguiu no seu caminho. Não sabemos a que distância continuou, nem com que percepção das coisas que o rodeavam. Mas dizem que, quando olhou para trás, não discerniu figura alguma na estrada.